E aí, tranquilo? Aqui é o 17 e no vídeo de hoje eu quero falar sobre um anime novo dessa temporada chamado Tengoku Daimakyo. O anime começa num ambiente escolar. Há muitas crianças fazendo vários tipos de atividades. É possível ver que esta é uma grande estrutura e os alunos aparentemente vivem lá. Em uma das classes, vemos que há apenas 5 alunos e o professor é uma inteligência artificial. Percebe-se que a escola é dotada de grande estrutura e tecnologia. Aos alunos é aplicada uma prova que é feita num tablet. E entre os alunos, nesse primeiro episódio, alguns se destacam, como a garota chamada Mimihime, que tem uma intuição afiada e prevê a prova surpresa, um garoto que desenha criaturas exóticas, entre outros que abordaremos mais pra frente no episódio. No sistema do tablet ocorre uma espécie de erro e aparece uma pergunta que diz: quer ir para o lado de fora do lado de fora? O que indica que há um outro ambiente além deste que os alunos se encontram. Depois disso, em outro lugar, um ambiente totalmente diferente, meio apocalíptico. Percebe-se que houve um desastre que arrasou completamente a cidade. Não sabemos a extensão desta destruição e não sabemos que tipo de desastre foi. Se foi natural, se foi causado por uma guerra ou um tipo de doença como um vírus. Vemos que há 2 jovens passeando pela cidade destruída e abandonada. Apesar do cenário, eles não se mostram surpresos ou apreensivos. Inclusive, afirmam que o bairro não está tão detonado, o que indica que há outros lugares em condições muito mais precárias. E esses jovens devem estar vivendo nesse lugar há um bom tempo para estarem acostumados com esse nível de destruição. Visto que este bairro não está tão detonado, eles vão procurar coisas úteis em casas que não foram invadidas. Eles encontram uma sem sinal de arrombamento e invadem. Eles vasculham os cômodos e encontram alguns objetos de higiene pessoal. Em outro cômodo, eles encontram o cadáver de um casal morto na cama. A garota afirma que a maioria das pessoas que sobreviveram morreram de fome. Foi o caso dos moradores desta casa. Sendo assim, eles sabem que aí não há alimento e partem para a próxima casa. Em outra casa, eles encontram comida. Aparentemente, a casa pertencia a alguma pessoa rica. Durante a noite, a garota chamada Kiruko observa a fotografia de 2 homens. Maru está acordado e pergunta para ela se esta é a fotografia de um namorado dela. Ela se mostra surpresa em ver que ele ainda está acordado, e Maru responde que ela geralmente dorme primeiro que ele, o que é uma vergonha, porque a Hiruko é a guarda-costas do Maru, então ela deveria dormir depois dele. Em resposta à pergunta de Maru, Hiruko responde que este é um amigo e o outro é alguém que ela quer conhecer. Caso consiga, enquanto está levando Maru até o seu destino, isso seria ótimo. Bom, o que sabemos até aqui é que a Hiruko, ela está trabalhando como guarda-costas para proteger o Maru, que está em algum tipo de jornada ou missão que não sabemos exatamente o que é. Não temos muitos detalhes sobre o que aconteceu com o mundo, mas esse elemento de mistério dá um ar muito bacana para a obra. Instiga na audiência uma curiosidade para se aprofundar mais na obra e entender o que está acontecendo aqui. Nessa mesma noite, vemos que o clima da cidade fica realmente hostil. Há uma espécie de tempestade estranha por toda a cidade, e uma criatura noturna aparece vagando pelo céu. E esta não é uma imagem aleatória, então guarde bem a imagem desta criatura. No outro dia, vemos os jovens vagando sem rumo. Eles não sabem para onde vão hoje, não têm muitas informações para seguir. Ainda não ficou claro o objetivo deles. No caminho, eles encontram pessoas, mas são bandidos, que prepararam uma enrascada para eles. Eles estão em maior número e armados com objetos, e pedem aos jovens que entreguem seus pertences. Kiruko saca uma arma para intimidá-los. Maru pede que não desperdice munição. Os bandidos são ameaçados de morte, além de serem ofendidos, pois suas vidas valem menos do que as balas da arma. Eles desistem e começam a partir, mas um deles desconfia de que a arma seja falsa, pois não se parece com uma arma comum. Eles decidem então atacar. Vemos que Maru sozinho enfrenta 2 dos bandidos, e ele se sai bem, ele consegue se defender sozinho, tem conhecimento de luta e artes marciais. A Kiruko, usando a arma, efetua um disparo, que é uma espécie de raio laser,
uma arma nem um pouco convencional. Os bandidos então se convencem de que a arma realmente funciona e que não se trata de um brinquedo ou um blefe. Os jovens vão ao abrigo dos bandidos e pedem informações sobre um lugar chamado Paraíso. Possivelmente este seja o objetivo da missão deles, chegar neste local. Kiruko aproveita e carrega a bateria com um gerador que encontrou lá. Os bandidos obviamente foram obrigados a permitir isso. Vemos que um deles já ouviu falar sobre este local chamado Paraíso, então eles conversam. Trazendo tomate, ele fala que neste local chamado Paraíso há muito disso por lá. Após conseguir as informações que queriam e carregar a bateria, eles decidem partir. Um dos bandidos pergunta para que serve a bateria, e para surpresa deles, Hiruko confessa que era para carregar a arma. Mais à frente, descobrimos que a arma agora tem 4 tiros, o que deixa Hiruko muito feliz e confiante. Mas Maru não se empolga, afinal a arma não é muito confiável, ela falha às vezes. Mais uma vez, não temos muitos detalhes sobre o que está acontecendo, mas no que diz respeito à arma, eu imagino que esta pode ser um defeito pelo uso excessivo, ou o tempo de vida útil pode ter expirado, ou até mesmo a falta de manutenção da arma. O que podemos perceber com mais informações que tivemos até aqui é que aparentemente o objetivo dos jovens é alcançar este local chamado Paraíso, que pelo nome eu imagino que deva ser um local pacífico e sem perigo, ao contrário do ambiente onde eles se encontram agora. E o fato da Hiruko estar acompanhando ele como guarda-costas e estar com esta arma nada convencional, isto indica que talvez o tipo de inimigo ou perigo que eles tenham que enfrentar no caminho até o paraíso seja talvez aquilo que foi responsável pela destruição do mundo em que eles estão andando agora. Sendo a arma não convencional, eu imagino que a criatura para a qual esta arma seja capaz de matar também seja uma criatura não tradicional. Inclusive, eu nem acho que deva ser pessoas. Como vimos, o Maru consegue se defender sozinho. Provavelmente trata-se de algo muito mais perigoso. No caminho, vemos os jovens brincando, falando que vão para o paraíso dos tomates, fazendo uma referência aos tomates que o bandido lhe entregou, dizendo que no paraíso tem muito deles. Na próxima cena, vemos tomates naquela espécie de escola onde vimos os alunos, o que indica de certa forma que talvez o paraíso seja esta escola. Talvez este seja o lugar onde eles querem chegar. Este ambiente é muito diferente, com várias crianças livres e alegres, se divertindo e vivendo uma vida normal. Este parece ser um local isolado do resto do mundo, o mundo hostil que vimos do lado de fora. O que me faz pensar que o lado de fora, do lado de fora, seja o mundo terrível que vimos anteriormente, onde os jovens estão caminhando. Falando nisso, a Mimihime e o Tokyo conversam exatamente sobre isso. A Mimihime pergunta para o Tokyo o que ele acha que é o lado de fora, referindo-se ao que há do outro lado do muro. Tokyo não sabia, ele acredita que não há nada do outro lado. Mimihime conta que sempre teve uma sensação e recentemente pode imaginar com mais clareza. Quando pensa em sair, 2 pessoas do lado de fora vêm ajudar, e uma delas é idêntica a Tokyo. O que me faz pensar que essas 2 pessoas pode ser os jovens que estão tentando exatamente chegar nesse local que só pode ser o paraíso, que é esta escola, este ambiente onde os alunos estão. Isto deixa Tokyo intrigado, e à noite, do lado de fora da escola, ele reflete sobre isso. A diretora aparece. Ele pergunta para ela se há um lado de fora além deste aqui. A diretora é bem transparente e decide contar, já que vão descobrir de qualquer jeito. Ela confirma que existe sim. Após caminhar bastante, os jovens encontram uma pousada e mal podem acreditar nisso. Eles ficam muito felizes em ver que a pousada está de fato aberta e não um local abandonado. Eles entram, a Kiruko paga e acha tão barato que dá até 2 pares de pilhas como bônus, o que deixa a dona do estabelecimento bem alegre. Uma coisa simples como essa se tornou raridade. Pelo que vimos, toda e qualquer fonte de energia se tornou muito escassa no mundo. Como vimos anteriormente, quando a Kiruko foi carregar a bateria
da arma e ela ficou bem feliz por ter encontrado um carregador, e os bandidos ficaram bem chateados em ter que dar o carregador deles para ela. Enfim, a Kiruko pede para ver o livro de hóspedes. Ela dá uma olhada no livro, mas não encontra o nome que procura. Então ela apresenta a foto de duas pessoas e pergunta para a dona do estabelecimento se ela os reconhece. Ela responde que não se recorda de tê-los vistos. O nome deles é Izanaki Hirobi e o outro as pessoas chamam de doutor ou senhor. A dona do estabelecimento confere os livros antigos, mas não encontra esses nomes. Kiruko também pergunta sobre um local chamado Paraíso, e ironicamente a anfitriã responde com uma piada, dizendo que é assim que as pessoas chamam este local. Na cena seguinte, vemos o Maru aproveitando um banho gostoso e quentinho, o que é uma coisa incomum, e por isso ele chama esse lugar de Paraíso. E de fato, encontrar um lugar assim, coisas simples do dia a dia como um banho ou comida, passou a ser muito mais apreciado pelas pessoas. No outro cômodo, vemos a Kiruko se trocar e é possível reparar que no corpo dela há várias cicatrizes. Visto que ela trabalha como segurança, deve ter enfrentado muitos inimigos e situações perigosas em luta, o que faz parte do seu trabalho. Além disso, ela parece ser uma garota bem carente, como podemos conferir nessa cena onde ela tenta beijar o próprio reflexo no espelho. A anfitriã afirma que não há reservas de eletricidade, então é preciso usar enquanto ainda estiver sol. O que me faz pensar que talvez a energia do estabelecimento seja energia solar, o que eu não acharia estranho, visto que este é um mundo onde a tecnologia é bastante avançada. Nós podemos deduzir isso com base na arma que a Hiruko usa, que parece ser uma arma bem tecnológica que dispara uma espécie de raio azul. E além disso, a inteligência artificial que vimos na escola, que é o professor. E falando em arma, a Kiruko percebe que há uma arma no outro cômodo. Ela vê que está dentro de uma bolsa e pergunta para a anfitriã se é uma arma, a qual confirma, respondendo que sim. Ela diz que há monstros que aparecem por aqui à noite, por isso ela recomenda que não saiam. Isso chama a atenção deles. Kiruko e Maru perguntam se é o comedor de homens. As pessoas chamam de vários nomes, mas trata-se de uma criatura grande e disforme e que come as pessoas. Curiosamente, ao ouvir isso, a anfitriã segura a faca com mais força, o que indica que ouvir sobre essa criatura lhe despertou uma espécie de raiva, e por algum motivo parece que ela direciona essa raiva aos jovens. Antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, a Kiruko afirma que eles matam essas criaturas. Então nós vemos a anfitriã soltar a faca, o que me faz pensar que ela guarda rancor contra essa criatura, e talvez eu imagino que essa criatura deve ter, como o próprio nome diz, ela devora pessoas, e eu imagino que essa criatura deve ter matado e se alimentado algum ente querido dela. A anfitriã conta que armas não funcionam, o que me faz pensar que ela já deve ter entrado em algum tipo de luta contra essa criatura, ou pelo menos deve ter testemunhado. A Kiruko conta que a arma que ela tem funciona, o que explica por que a arma dela é tão diferente e por que o Maru se preocupou quando eles enfrentaram os bandidos para que ela não desperdiçasse tiros. Essa arma é usada para matar essas criaturas. Eu imagino que talvez essa criatura tenha sido responsável pela destruição da humanidade de certa forma, e na tentativa de combater essas criaturas, alguém, imagino que cientistas, devam ter criado essas armas, que são armas que utilizam energia para poder efetuar o disparo, mas não sabemos muitos detalhes sobre esse conflito que acabou devastando boa parte da Terra. Durante a janta, a anfitriã confunde eles com um casal e ela acha estranho porque o Maru chama ela de Mana. Então ela achou que eles fossem irmãos e ao mesmo tempo um casal. A Hiruko explica que não, que eles não são parentes e nem namorados. Ela fala que foi contratada para ser segurança dele e fala que para ela ele é apenas alguém que ela deve proteger. O que deixa o Maru surpreso e magoado, afinal, depois de não sabemos quanto tempo eles estão caminhando juntos, mas
A relação entre eles não parece ser uma relação profissional, eles parecem ser bem amigos. Então ele se sentiu um pouco ofendido com isso. Tanto que depois disso ele fica frio com ela. Ele não quis brigar, não quis entrar em discussão, mas ele se fechou. Apesar de dormirem no mesmo quarto, ele afasta o futon para longe dela, para que possa dormir um pouco separado. Ela percebe que o humor dele está diferente, mas acredito que ela não se deu conta exatamente do que ela fez. E uma coisa que ela acha estranha é que o Maru dormiu cedo. Normalmente ele dorme depois dela, ele leva mais tempo para dormir, mas dessa vez ele deitou e dormiu logo. Em seguida, a Hiruko meio que perde o equilíbrio e cai no chão. Ela acha que deve estar cansada, mas percebe que está se sentindo estranha. E eu acredito que o motivo disso deve ter sido a comida que eles comeram agora há pouco. O fato do Maru dormir cedo, o que é uma coisa incomum, e a Hiruko cair cansada, me faz pensar que eles devem ter sido dopados. Tinha alguma coisa naquela comida que fez com que eles apagassem. Vemos que a única pessoa acordada é a anfitriã, e ela está armada, o que me faz pensar que ela provavelmente está indo para caçar, e caçar a criatura comedora de homens. Ela guarda rancor contra essa criatura. E o fato dos jovens terem dito que eles matam essas criaturas deve ter alguma relação com isso. Eu acredito que ela não quer que os jovens matem essa criatura, não porque ela queira poupar a criatura, mas porque ela quer matar ela própria. Para ela, matar essa criatura deve ser uma espécie de vingança pessoal. E falando em criatura, vemos uma criatura noturna, a mesma que vimos antes, alçando voos. Eu imagino que provavelmente deve ser a criatura comedora de homens. E ela se aproxima, bem na frente da janela do estabelecimento. De volta à escola, a diretora afirma que existe um mundo fora daqui, mas é um mundo podre, um inferno onde há monstros terríveis. E assim acaba o primeiro episódio. E assim termina o primeiro episódio. Eu acredito que essas criaturas devem ter alguma relação com a devastação do mundo e a separação dos dois locais, um que é o paraíso e a terra, onde pode-se imaginar que seja uma espécie de inferno, dá um contraste bem interessante e um mistério para essa obra. Veremos o que acontecerá no próximo episódio. Se você curtiu esse vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Se quiser ver mais do meu conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for postado. E fique à vontade para comentar na seção de comentários abaixo. Até o próximo vídeo.